Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Ou seja, termina o radar, termina a boa música do radar e a gente entra no ar aqui para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui diariamente, das 6h30 até 6h30 e um pouquinho, até 19 horas mais ou menos, que é o tempo que esse programa aqui fica no ar para responder as perguntas de vocês sobre esses assuntos que nós tratamos aqui. Vocês podem mandar perguntas para o telefone 3230 1530, que é o telefone da TVE. Podem mandar mensagens também para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem fazer perguntas através do e-mail ou mandar mensagens para o nosso WhatsApp, perguntas para pelo nosso WhatsApp, que é 985-946-773, prefixo 51. Tá bem? Então, esses são os endereços que vocês podem usar aqui para perguntar sobre qualquer assunto desses que nós relacionamos aqui no começo do programa. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor, mas antes eu quero dar só 2 recadinhos para vocês. Primeiro, eu quero dizer que esse programa é um programa dedicado a Maria da Graça, ao Pedro, Oswaldo, Sandra, Letícia, que são alguns dos inúmeros telespectadores que assistem esse programa também nas suas apresentações na internet. E eu gostaria de dizer para vocês que, se vocês quiserem também assistir esse programa na internet, basta acessar o machadofilho.com ou então http joaocarlosmachadofilho.blogspot.com, tudo minúsculo, e ali vocês vão encontrar na telinha uma bolinha com a minha foto, e ali vocês vão entrar, e ali tem todos os programas do Consumidor em Pauta, tá bem? Vocês podem entrar e fiquem à vontade. Muito obrigado para vocês pela participação aqui nesse programa. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos, tudo bem. Tudo tranquilo, tudo certinho, caminhou bastante? Aliás, já aproveitar porque nós estamos dando uma resposta ao Jairo, que nos solicitou, é o Jairo Killian, que tinha tinha um encaminhamento para a Unimed, já foi feito. Sim. A Unimed já está fazendo os contatos para ele negociar um plano mais acessível dentro da condição financeira. E também mandar um abraço, já que todos também nos assistem, ao Wilson, da CE, e o JP, que é o filho dele, João Pedro, e a esposa, que são assíduos, né? Que bom. Espectadores desse programa. Então, um abraço aí fraterno a todos. Que bom, então. Temos muita gente aí que a gente fica... Se a gente fosse abraçar todo mundo aqui, passar o programa inteiro mandando abraço. E é interessante, né, que os pais estão convidando os filhos, e isso é bom, né? Porque estão formando aí consumidores conscientes, responsáveis, isso é muito bom. Isso é verdade. E é muito bom porque a gente consegue expandir as coisas que a gente trata aqui no programa. Doutor Santini, vamos às perguntas de hoje. Que são muitas. Muitas mesmo. E a primeira pergunta vem do Luiz Carlos, que mora no bairro Anchieta. Luiz Carlos Anchieta, que mora na cidade de Gravataí. Ele diz o seguinte: me tornei cliente de um banco digital, mas estou com problemas. Fiz uma solicitação de saque de R$600 para minha conta no dia 3 de julho, mas até hoje o valor não entrou. Tentei contato pelo e-mail e suporte via WhatsApp e não me deram retorno nem solução. Quero saber o que posso fazer e quais são os meus direitos. Não, Luiz Ricardo Anchieta, aí de Gravataí, é estranho, né? Se ele tem saldo disponível, a solicitação de transferência de R$600 tem que ser quase que automática, né? No mesmo dia. Não ocorreu, bom, e ele está com dificuldade de ter retorno desse banco, a única saída, Luiz Ricardo, é você entrar em contato com o
Banco Central, e aí eu vou dar um telefone e denuncia esse banco aí, porque o Banco Central é uma agência reguladora das instituições financeiras e ela vai abrir um procedimento e depois vai dar um retorno. Anota aí, é 0800 979 2345, 0800 979 2345. Banco Central, denuncia esse banco e dá seus contatos que eles vão dar um retorno imediato. Doutor Santini, eu vou lhe fazer a pergunta dessas que eu já havia lhe mandado. É da dona Lúcia, aqui de Porto Alegre. Ela diz que tem TV a cabo, e ela coloca aqui qual é a operadora, faz 4 anos e jamais teve problema. Agora, como a operadora foi absorvida por outra empresa, ela coloca todos os nomes aqui, a gente não dá por uma questão apenas de respeito às operadoras. Me mandaram um WhatsApp informando que eu teria que ter um celular para poder continuar com a conta. Atualmente não tenho interesse em ter celular e pergunto se isso não se trata de venda casada. Sim, Lúcia, não pode. Ela tem um plano antigo, ela não denunciou o plano antigo, ela que tem que tomar a decisão. A operadora que absorveu a antiga operadora desse serviço está exigindo que ela tenha um celular. Não está vinculado, aí caracterizaria a venda casada. Faz o seguinte, ela provavelmente não vai ter condições de falar com o gerente dessa sucessora desse serviço que adquiriu a antiga operadora. Ela pode denunciar imediatamente, isso é importante, Lúcia, para a Anatel. E aí é o seguinte, liga para o 1331 ou 1332, que é a sala do cidadão. Registra essa reclamação em 5 dias úteis, a operadora é obrigada a dar um retorno. Não estando satisfeita, dona Lúcia, pode ainda denunciar no PROCON de Porto Alegre, né, e entrar com uma ação no Juizado Especial Civil. São 3 caminhos. Tá vendo? A gente sempre aqui, o doutor Santini sempre mostra uma solução. Se não tem uma, tem outra. Se não tem outra, tem outra. Então, alguma coisa vai acontecer e qualquer dúvida, vocês escrevam novamente para a gente. A dona Dalva mora na cidade de Alvorada. Ela disse que tinha uma dívida no cartão de crédito, doutor Santini, no valor de R$4.000 desde fevereiro. Tentei fazer acordo e parcelar com o banco. Quando o dinheiro caiu na minha conta corrente, o banco descontou o valor total da dívida. Iria quitar outras dívidas com o dinheiro. Podem fazer esse desconto, mesmo a conta corrente não estando negativa? Olha, Dalva de Alvorada, ela tentou fazer um acordo, então na pergunta ela não afirma que fez o acordo. Se tentou fazer um acordo para sanar a prestação atrasada, o valor atrasado, etc., ela não firmou. Se ela firmou, e ela não, mesmo ela tendo firmado o acordo, mas não autorizado o débito na sua conta, o banco se apropriou indevidamente. Então, Dalva, também imediatamente você denuncia isso no Banco Central, 0800 979 2345. Banco Central vai fiscalizar isso aí, vai autuar o banco, se ele procedeu errado. E ainda, ela pode, a Dalva, imediatamente entrar com uma ação no Juizado Especial. R$4.000 está dentro da categoria que pode ser questionado o Juizado Especial. Não precisa de advogado, porque até R$20.000 não precisa. E quem vai ter que provar o contrário não é a Dalva, é o banco que apropriou-se de um valor que não foi combinado. E se foi assinado e não autorizado, também não poderia apropriar-se. Sim, a pessoa está contando com aquele dinheiro, não, doutor Santini? Claro, daqui a pouco vai pode. pagar as contas, puxa, não tem um centavo mais. Aí realmente e aí, fica inclusive, complicado. na ação judicial cabe, inclusive, danos morais, porque criou uma situação extremamente constrangedora. Ela ficou com uma série de pendência aí que não pôde quitar. A próxima pergunta vem da cidade de Viamão, o telespectador, o senhor Leandro, e ele diz o seguinte, doutor Santini: minha esposa recebe em sua fatura a cobrança de anuidade do cartão dela e do meu. Vem juntos no mesmo cartão, não me perguntem por quê, porque eu não sei.
Só que nesse mês veio a cobrança apenas dela. E ele quer saber o que ele faz, doutor Santini. Não, Leandro, é uma situação que eu tenho na minha casa, né? Eu tenho um cartão onde a minha esposa usa. A anuidade é para o titular. Então, se o Leandro não é titular e a esposa é titular, é uma anuidade só. Exato. O cartão, o segundo, um terceiro para o filho, etc., faz parte do pacote. Então não tem que se preocupar. Se ele nunca pagou, né? Agora, se ele é o titular e a esposa é dependente, estranho, não caberia. Quem recebe o valor de cobrança da anuidade é o titular, somente o titular. Então, Leandro, não faça nada, né? Continua com o seu cartão e, tendo alguma dúvida, tenta. É muito difícil falar com a operadora de cartões de crédito, mas tem ali um telefone de contato e verifica. Mas, em tese, pela pergunta, a titular é a esposa. E ela que pagou. E hoje existe, Leandro, não estando satisfeito com essa operadora, existem várias operadoras aí de cartões de crédito que dá o cartão sem anuidade, não só no primeiro, mas como um repete. Eu tenho há 25 anos, não pago anuidade. E outra coisa, tem muitos cartões que também são ligados a um determinado banco, né? De repente, o banco tem mais fácil acesso, né? Tem vários, Banco Brasil, Caixa, Bradesco, Santander. Quando a gente abre um pacote, contrata um pacote de serviço, inclui o cartão sem anuidade. Olha, a pergunta aqui, doutor Santini, é de um telespectador que pede para não ser identificado. E eu confesso para o senhor, sinceramente, que é a primeira vez que eu ouço uma pergunta nesse sentido. Esse telespectador é estrangeiro, tem toda a documentação em dia, nome fora do SPC e do Serasa, só que ele foi abrir uma conta em uma loja e disseram que não davam crédito a estrangeiro. E ele quer saber se a loja pode fazer uma coisa dessas. Em tese, não. O consumidor anônimo estrangeiro aí, se ele está em dia, a situação dele está regular no Brasil, bom, esse é a pré-condição. Tem endereço fixo? Tem. Ele tem garantias, porque, claro, o crédito tem que fornecer algumas garantias, né? Etc., ou de honorários, ou de salário, etc. Não pode fazer esse tipo de coisa. Então, o que ele pode fazer? Ele é um cidadão hoje considerado brasileiro, né? A situação dele reside no Brasil, reside aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele pode entrar com uma ação no juizado especial por dano moral. Agora, ele tem que ter prova. Se não tem, eu diria o seguinte, troca de fornecedor, procura um outro. Agora, tendo testemunha que foi negado, porque ninguém escreve isso que está negado o financiamento, né, o crédito. Então, se ele tiver prova, entra com uma ação no juizado especial. Aí é muito fácil. Pergunta para amigos brasileiros, vai aí no Fórum Central de Porto Alegre, ou o endereço mais próximo onde ele reside, e aciona por dano moral, discriminação. Doutor Santini, vou lhe fazer uma pergunta aqui de uma telespectadora que não quer se identificar. Ela é aqui de Porto Alegre mesmo. Essa pergunta ela já foi feita aqui, talvez de uma outra telespectadora ou de um outro telespectador, mas eu vou repetir porque realmente deve ter muita gente envolvida nessa situação. Essa telespectadora tinha uma poupança na extinta Caixa Econômica Estadual e ela quer saber com relação aos planos Bresser e Collor, como ela deve proceder. Bom, a Caixa Econômica Estadual foi extinta, mas todas as suas obrigações foram reassumidas aí por um sucessor. Em relação ao plano Bresser e Collor, já foi transitado, julgado, já houve uma decisão do STF, houve um acordo com o FEBRABAN, né, aonde quem faz parte desse processo, e aí essa telespectador teria que saber se ela faz parte do processo. Se ela tiver, ela tem que verificar isso, quem é a sucessora da Caixa Econômica Estadual. Bom, a outra saída é ela ligar para a Defensoria Pública Estadual, que é 3211-2233, que ela representa coletivamente os consumidores desse plano Bresser e plano Collor aqui no Rio Grande do Sul.
Então, é as duas saídas que ela tem. Mas ela tem que constar. Se ela constou, ela vai verificar quem é o sucessor da Caixa Econômica Estadual, né? E vai lá e se credencia. Tem dois caminhos. Ela pode fazer um acordo recebendo menos, ou não aceita o acordo e aguarda alguns tempos ainda, que a gente não sabe quanto, mas vão pagar. Se ela estiver no processo, ela vai receber. Eu tenho um e-mail aqui de uma telespectadora que diz o seguinte: um grande abraço dessa gabrielense que mora em Porto Alegre. Então, a gabrielense é minha conterrânea, né? Então, pena que ela não tenha se identificado aqui. Mas eu mando também um grande abraço para essa gabrielense que mora, como eu, aqui em Porto Alegre. Ela tem uma sala de aluguel e o locatário saiu e pediu o desligamento da luz. 2 funcionários da companhia de energia foram retirar o relógio. Como estava fechado o portão com cadeado, retiraram um lado do portão. Ela mora nos fundos da sala, era só chamá-la. Reclamei na companhia de energia e o funcionário foi grosso e disse que eles fizeram certo. Achei que foi invasão e ela quer saber se cabe um processo e ela tem como provar, pois tem câmeras de segurança no local. Um abraço também à gabrielense que mandou essa mensagem, né, a todos nós, mas principalmente a pergunta dela. Primeiro tem que destacar o seguinte: o locatário, quando sai do imóvel, o que ele procedeu foi correto e não tem nenhum conflito com o locatário. Claro. Quando a gente sai do imóvel, e quem é também titular do imóvel, peça para dar baixa da conta da água e conta da luz, porque se a gente não faz, o locatário que estava com a conta no seu nome vai pagar dali para frente. Então foi correto. O que não foi correto, o procedimento dos servidores da CE, né? Poderia ter marcado, etc, etc, aí claro. É uma invasão, provavelmente tirou o portão de um lado e entraram e tiraram o relógio. Bom, aí cabe duas coisas. Uma solução harmônica, eu faria o seguinte: faria um contato com a CE e denunciaria os 2 servidores. E uma decisão mais radical, cabe sim uma ação, né, por dano material, talvez, né, e também dano moral. É uma abusividade que não pode ingressar na propriedade particular sem autorização judicial. Claro. E outra, uma coisa tão simples. Então, gabrielense, tu pode ligar para a CE, é 0800 721 2333, na conta da luz tem esse número, e faz uma denúncia contra esses 2 servidores. Agora, querendo agir, entra com uma ação, tudo. Ela tem como provar. Quem vai provar o contrário? Eu recomendo que a harmonia entre as partes é a melhor saída, mas ela tem os 2 caminhos. Eu digo sempre aqui, é uma coisa que a gente usa muito lá em São Gabriel. De uma boa conversa, ninguém está livre. Né? Vai lá, conversa, quem sabe. Ela já disse aqui que foi maltratada lá na CE. Mas quem sabe, de repente, ela volta, procura o gerente, conversa, explica a situação e, de repente, vão chegar num acordo. Né, perfeito. Talvez a área superior da CE peça até desculpa, que seria um ato nobre, porque a gente não tem como trocar de companhia. Ou a gente tem CE ou tem RGE no estado, não tem outra forma. Um outro telespectador aqui também que não quer se identificar. Ele fez um investimento num banco, determinado banco, um banco grande, e precisei do valor antes do tempo determinado em contrato. Me disseram que estaria disponível em 10 dias na conta. Passaram-se 3 meses e não consigo reaver o dinheiro. Fui inúmeras vezes ao banco e sempre dizem que daqui 10 dias. Só que esses 10 dias nunca chegam. Só perco meu tempo com a gerência e estou me sentindo frustrado. E ele quer saber o que ele faz, doutor Santino. Não, ele não é só frustrado, esse telespectador, quer dizer, ele fez um investimento, provavelmente uma aplicação financeira no banco, que tem prazo, né, para retirada. Mas provavelmente se ele tem que perder parte ou todo, ele tomou a decisão, precisou do dinheiro. E o banco se nega em colocar o dinheiro à sua disposição, ele tem 2 caminhos também. Banco Central, denuncia.
Isso é uma coisa. E o Banco Central, a gente já deu o telefone, é 0800 979 2345. Então, denuncia esse banco. Um banco que tem uma credibilidade grande. Muito. Aí deve ser uma postura do gerente e dos servidores. A outra, ele entra com uma ação no Poder Judiciário. Aí, conforme o valor, tem que ser na Justiça Comum ou Juizado Especial. Se for até 40 salários mínimos, Juizado Especial. Senão, e aí tem que agir assim, não tem outra forma. E depois nunca mais entra nesse banco. Sempre ficam dizendo para ele que daqui a 10 dias, hoje eu fui daqui a num 10 banco, dias. uma gerente me atendeu muito mal, né? Acabou me atendendo depois, foi grosseira comigo em todo sentido, né? Eu quase que no final disse, olha, se eu tivesse que escolher um banco, jamais entraria nesse. Mas aí resolvi pensar duas vezes, sair. Às vezes é melhor e ainda a gente ficar quieto. agradeci pela gentileza que ela teve comigo. Uma gentileza grosseira, né? Mas tudo bem. Tem gente que não adianta, né, doutor Santini? Amanhece estão atravessado e muito... passa o dia inteiro atravessado também. Eu fico triste porque as pessoas estão muito grosseiras, mal educadas, não respeitam o cliente, não respeitam a idade. Exatamente. É um terror. O senhor Marcos mora na cidade de Sarandi, ou no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre. Não sei porque não consta aqui. Ele tem um plano de uma operadora, tem um plano livre há 6 anos. Hoje só vendem dessa mesma operadora um plano pré-pago e querem forçar essa compra para o Marcos. Volta e meia cortam o sinal. Isso não descumpre o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois venderam e não querem entregar? Claro. Marcos aí de Sarandi, ele tem, né, um pré-pago e querem forçar a compra de um outro, né, e aí corta o sinal. Quer dizer, cortou o sinal ou por qualquer circunstância não tem o sinal e a gente paga um serviço que tem que ser contínuo, com qualidade, com frequência, etc, 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 por 30 dias. Se não tem sinal 2, 3 dias, digamos 3 dias, deveriam fazer um abatimento de serviço 10%, que é 10% em 30 dias. Marcos, tem que denunciar essa operadora na Anatel, que nós já falamos aqui o telefone, 1331 ou 1332. E aí, talvez, né, você pode, se eles estão cobrando a mensalidade cheia e não estão dando serviço 30 dias, você pode questionar por cobrança abusiva e exigir a devolução. Aliás, não precisa nem ser judicialmente. Tem uma portaria da Anatel que qualquer valor cobrado indevidamente tem que devolver em dobro e corrigido, atualizado. Então tem 2 caminhos. O lamentável é que o Marcos, como qualquer ser humano como nós, temos dificuldade de falar com alguém que tem poder decisório com essas operadoras. Mas, de qualquer forma, tenta. E senão, a denúncia a Anatel vai averiguar e vai abrir um processo administrativo contra essa operadora. Doutor Santini, vou lhe fazer a última pergunta antes de mandar uns abraços aqui, que eu tenho para pessoas que eu não pude responder. Essa última pergunta aqui é de um telespectador que não quer se identificar, mas mora na cidade de 2 Irmãos. Tem um financiamento habitacional pela Caixa e mandaram mensagem que em 10 dias o CPF seria negativado por falta de pagamento referente ao mês de junho, mas tem o recibo pago, inclusive, da Casa Lotérica. Ele quer saber o que fazer. Olha, essa resposta aí para o telespectador de 2 Irmãos já a gente respondeu. Tem uma resposta mais harmônica, uma atitude mais harmônica, outra radical. A harmônica vai lá e entrega para o pessoal lá da Caixa, né, o comprovante que tu pagou. Matou a questão. Ou fica quieto, guarda teu comprovante, deixa ele botar no SPC e entra com uma ação no juizado especial aí de 2 Irmãos por dano moral. Ponto. Eles vão aprender o que é bom. Qualquer uma das duas. E ele também pode fazer, claro que se ele comprovar, eles não vão botar o nome dele no SPC e nem em Serasa, mas se ele ficar calado, ele tem todo o direito, já pagou, o problema de fazer o controle e acompanhamento é da instituição financeira. Quero mandar um abraço para o Arlindo, para o José, para a Silvia, Zeni, Rosa
o Jair, Marisa, Silvia aqui de Porto Alegre, tantas pessoas que nos mandaram inúmeras perguntas pelo WhatsApp e a gente não conseguiu responder. Mas vocês podem ter certeza absoluta que nós vamos responder ainda nos próximos programas. Até quarta-feira a gente vai colocando em dia. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. E que bom, não é, que tem bastantes perguntas. Que bom. É sinal que o nosso programa tem alcance. Esse programa estará de volta amanhã às 7 horas da manhã. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei aqui. 6h30 da tarde eu vou tratar de Direito do Trabalho com o Dr. Paulo Dias e o Dr. Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.